O vídeo de diagnóstico, demorei muito para fazer esse vídeo, né? Tem tanto vídeo aqui no canal e esse eu tava devendo, mas é porque realmente eu não estava ainda preparada para fazer esse vídeo, porque tinha muita coisa para falar, tinha muita coisa que não estava resolvida dentro da minha cabeça também, mas hoje eu falei, não, chega, agora eu vou fazer e vou passar o meu relato de tudo como que foi que o autismo entrou na nossa vida, porque eu acho que, de certa forma, é um vídeo que pode ajudar muita gente, né? Quem vê o Rafa lá no Instagram, principalmente, que a gente tá todos os dias lá, que vê ele brincando, bem funcional, assim, criando, imaginando, né? Que vê ele, assim, já conversando, né? Com a fala, tá chegando na fala funcional. Não imagino o quanto que a gente lutou para chegar no momento que a gente tá hoje. Então faz o oi aí, bonitinho. Oi. Oi. E essa menininha tá fazendo? Ai. Ai! Essa menininha chora muito, né, filho? Olha a carinha dela, ó. Ela tá chorando muito, tadinha, né? Olha. Fala pra ela assim, não chora não. Não chora não. Né? Não chora. Então tá bom, filho. Terminou. Toca aqui. Terminamos? Ei! Te amo, meu amor. Que coisa da mamãe. Vamos guardar, então? Ah. Eu tinha uma visão do autismo, que eu acho que é a visão de quase todo mundo que não convivia com esse mundo atual, né, do autismo. Que era que a criança autista, ela vivia no seu mundo, se isolava de todos, né? E que ela era uma criança que não demonstrava afeto e que ela ficava, né, às vezes se balançando para se sentir melhor, né? E que vivia num mundo à parte mesmo, assim, que ela não tinha sentimentos, principalmente isso que ficou assim na minha cabeça. Então, jamais, em meu maior desvaneio da minha cabeça, eu ia imaginar que o Rafael ia ser autista. Porque foi uma gravidez super tranquila, né? Muito tranquila mesmo. Eu tava tentando ter o parto normal, acabei não conseguindo, né? Não tinha dilatação, acabou fazendo cesárea, mas ele nasceu muito bem, sabe? A gente foi para casa logo depois, no tempo normal. Ele mamou bastante, a gente tinha aquele contato, né? De mãe e filho, olho no olho. Ele muito afetuoso. Chegou na época de sentar, ele sentou, na época de rolar, ele rolou. Ele não, aí já começa uma coisa que ele pulou, que ele não se arrastou, não engatinhou, ele desde muito pequenininho, ele já queria fazer forcinha para ficar de pé. Então, ele andou muito rápido, né? Com 9 meses, ele já estava dando os primeiros passinhos. 10 meses, ele estava soltinho, andando. Isso foi muito rápido. Então, ele não... Essa parte, hoje em dia, eu sei que faz falta para ele. Fez falta para ele no desenvolvimento dele, né? Principalmente agora na hora da escrita, coordenação motora ampla e tal. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas aí logo depois começou os balbucios, né? Fazia gracinhas, brincava de esconder. Tudo dentro do normal, assim, até muito contente fiquei, porque eu tinha uma outra filha de 10 anos, então eu revivi muita coisa que aconteceu com ela e pra mim tava tudo tranquilo. Mas, eis que, quando ele fez 1 ano e 2 meses... Esse menino mudou completamente. O Rafael é uma criança antes do 1 ano e 2 meses e é outra depois. Então, ele mudou drasticamente em tudo. Tudo. Foi muito tenso, porque foi tudo de uma vez só. Ele tinha, por querer mesmo, ele largou o seio, né? Ele não queria mais mamar, que foi muito difícil eu tirar da minha filha, mas com ele, assim, foi uma coisa assim... Ele foi muito assim, de largar as coisas assim, sem ter muita dificuldade, sabe? E aí, só que assim, ele começou a mudar muito. Eu trabalhava nessa época, ele ficava com as vovós e eu notei que ele começou a ficar muito fechado, sabe? E eu sempre ficava na minha cabeça. Eu acho que é porque ele fica em 2 casas, né? Porque de manhã ele ficava na casa da minha sogra e à tarde na casa da minha mãe.
E são duas famílias completamente diferentes, né? A casa da minha sogra é mais silenciosa, a minha mãe é um pouco mais moderna, já colocava umas coisas mais modernas para ele assistir. A minha sogra é mais tradicional, assim, a vovó mais assim, vamos dizer, mais antiga, né? Vamos falar assim. E a minha mãe, já como já tem netos mais novos e tal, então ela já tá mais antenada nas coisas assim. Mas eu falava, não, eu acho que é por causa da troca, né? Porque de manhã na casa de uma avó, à tarde na casa da outra, à noite com a gente em casa, né? Talvez esteja fazendo confusãozinha assim na cabeça dele, ele esteja meio estressadinho com tudo isso. Por que eu notei isso? Porque ele realmente parou de mamar, aí ele parou de comer um monte de coisa que ele comia, ele parou de fazer gracinhas, ele ficou com um humor extremo, ou mau humor, aliás, muito mal-humorado. E aí eu fiquei pensando, gente, ele tá muito chatinho demais, não é normal isso, né? E ao mesmo tempo, ele parou de brincar, sabe? Tem muita coisa que ele parou de fazer, só que tem muitos detalhes aí nessa época que passou desapercebido por mim. Primeiro porque eu não tava observando todos os pontos, né? Hoje em dia eu sei, quando eu olho lá atrás eu vejo que já tinha todos os sinais do autismo, mas eu que não tinha visto. Mas a princípio foi a seletividade alimentar que começou, né? Porque ele parou de experimentar todas as coisas que ele comia, frutas, tudo, legume, tudo. Ele ficou só com arroz e feijão, que até hoje, né, ele come. Mas ele mudou muito e o humor dele também. Então ele não ligava para a irmã dele, sabe? A minha filha podia fazer o que fosse assim na frente dele, que ele não tava nem aí pra ela, não dava bola. Ele só dava bola pra mim, pro meu marido e pras vovós. Só. O restante das pessoas podia fazer gracinha, podia fazer o que for. Ele não ligava, ele ficava indiferente. Ele não se isolava, mas ele também não se abria, entende? Ele quer ver como que funciona de baixo pra cima. Teve um episódio muito emblemático, assim, que ficou marcado nas nossas vidas. Que foi a primeira vez que a gente foi viajar de avião com toda a família, né? O meu marido, eu e meu marido já tinha viajado, mas era novidade ainda para minha filha e para o Rafael, que era bebezinho. Então a gente foi para Vitória, para o Espírito Santo, e a gente foi de avião. E foi uma das piores coisas que a gente já fez, porque você sabe, que não sei quem já viajou de avião, mas o avião dá aquela pressão no ouvido e tal. E isso deve ter acontecido com o Rafa também, né? Então foi bem tenso, ele chorava todo o tempo. E quando a gente chegou lá na casa onde a gente ficou, ele começou realmente, ele tava muito nervoso, sabe? Chegou lá na casa onde a gente ficou, ele começou realmente, ele tava muito nervoso, sabe? E tinha uma outra bebezinha lá, que é filha de um primo do meu marido, e a gente notou a diferença. Ela era mais nova do que o Rafa, pouca coisa mais nova. Mas você via que ela era um bebê assim, sabe? Que tava indo e gesticulava, tava bem mais nova que ele. Mas você já via que ela tinha uma autonomia, uma coisa diferente. Aquele dia, quando eu fui pra lá, eu comecei a notar. Foi ali que eu comecei a notar as diferenças, sabe? Porque a gente esquece, a gente é mãe, mas a gente esquece. E aí a gente ia pra praia, o Rafael parava em todas as bicicletas que estavam estacionadas na praia para mexer nas rodinhas, né? Ele só queria... Tinha uma bicicleta parada, ele queria mexer na rodinha. E lá na praia também, tinha uma coisa muito comum que o pessoal fazia, que eu nunca vi isso, porque eu não moro em cidade que tem praia, né? Mas lá tem uns carrinhos que o pessoal leva para levar pra praia. E aí o pessoal usa de mesa esse carrinho. Primeiro ele colocam todas as coisinhas do carrinho. E quando chega lá na areia, ele vira o carrinho de uma maneira que as rodinhas ficam para um lado e ele fica como uma mesinha. E várias pessoas tinham esse carrinho na areia, né? E o Rafael, em todas as vezes que a gente passava, ele parava e queria alinhar as rodinhas. Isso ele já fazia em casa, com as motoquinhas, com o carrinho, mas a mãe aqui não tinha reparado.
Mas aí, quando a gente estava num contexto fora de casa, eu bastante tempo com ele, porque eu trabalhava fora, eu comecei a reparar. E deixou de comer até o arroz e feijão. Eu falei, deve ser por causa da viagem, né? Então você vê, aí ele já estava demonstrando claramente que ele estava achando um absurdo, toda para ele, para o organismo dele, toda essa mudança, né? Repentina, assim, para ir para um outro lugar. Eu não tinha a menor ideia que ele era autista, senão eu não tinha feito isso, né? Levado para uma outra casa, tudo. E depois a gente ainda foi para Guarapari, que ficamos no hotel, mais uns dias lá, e foi tenso também, ele não dormia direito. Foi muito complicado. A volta, a viagem de volta, foi ele chorando de Vitória até São Paulo, parou em São Paulo. E depois a gente parou em Curitiba, o avião também parou. Cada vez que parava, ele se acalmava, mas enquanto o avião estava voando, era choro. E as pessoas do avião tentando consolar. Quando chegou, a gente viu que ele tinha pegado uma virose também. Na verdade, assim, uma virose não, uma alergia, porque a gente foi numa praia que tinha algas. Na última praia que a gente foi, tinha umas algas, ele brincou muito naquela areia, né? E tinha muitos bichinhos, umas plantinhas, na verdade, assim. É uma praia bem, vamos dizer assim, que tem bastante bichinhos. E deu uma alergia no pezinho dele, nos pés. Então, fora isso, deu umas bolinhas no pé, que tava coçando, tudo. Então, olha, foi complicado. Essa viagem foi super tensa. A gente tem umas fotos lindas dessa viagem, mas a viagem em si foi super tensa. Mas ligou meu alerta e não tem alguma coisa errada com o Rafael. E aí a fala não vinha, e a gente sabe que criança com 1 ano e pouco tem que falar já. E não falava nada, e a criança estava balbuciando, não falava mais. Como assim? Parou tudo, parou de comer, parou tudo. Então, eu falei, vamos colocar ele numa escolinha, não tem crianças, é isso. O Rafael não tem companhia de crianças. A irmã dele é grande já, ela já tinha quase 11 anos, né? Já tinha 11 anos, e só adultos na família, tudo. Vamos colocar ele na escolinha, porque na escolinha ele vai falar. Engano meu, coloquei ele na escolinha e as coisas pioraram mais ainda, né? Porque eu acho que ele estranhou mais uma vez o ambiente, porque a escolinha, ele ficava o dia todo lá, na escolinha. Até 5 da tarde, até 4h30 da tarde, das 7h30 até as 4h30. A escolinha tinha de tudo, muito certo, tudo muito bonitinho. A minha filha estudou lá, a minha irmã estudou nessa escolinha. E eu falei, vou levar ele nessa escolinha, ele vai falar, vai ver criança. E a minha sogra sempre naquela ideia que o pai dele demorou para falar também. Então, esse negócio da fala eu já estava meio que acostumada que ele ia ser igual ao pai dele, ia demorar para falar e tal. Mas, na real, a minha sogra não lembrava se o meu marido tinha falado com 3, com 4, com 5. Ela lembrava que o meu marido demorou para falar um pouco, mas ela não sabia até que tempo ele passou. Então, eu me agarrei nisso também, sabe? Então, a gente se agarra em tudo para não ver a realidade diante dos nossos olhos, né? E quando ele foi para a escolinha, ficou muito pior. Era uma solução que eu via na minha cabeça, que a escola seria ótima e que faria toda a diferença, que ali ia acontecer algum milagre, né? E não aconteceu. E a escola, essa primeira escola que o Rafael estudou, apesar de ser uma escolinha muito boa, era uma escola particular, eles nunca falaram pra mim, tem alguma coisa errada com ele. O Rafael, ele se isola das crianças, ou ele não faz tal coisa nunca, sempre tava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Gente, e aí a criança super fechada e tal, e não falava, então ele ficava muito bravo, usava nossa mão como ferramenta para tudo, né? Puxava e não tentava, não fazia o menor esforço para se comunicar. E a gente ficava angustiado, gente, o que é? Como que a gente não sabia que era autismo? Porque aquela visão que eu falei para vocês, que autismo era aquilo. Porque com a gente, com o pai, com a mãe, comigo, com o meu marido, ele era uma criança super carinhosa, brincava, abraçava, sempre queria ficar junto de mim, do pai dele. Então, não passava isso na minha cabeça. Apenas que ele tinha algum distúrbio da fala, alguma coisa assim. Então, fomos levar numa fono. E a gente levou numa fono. A fono fez uma avaliação em 3 sessões. Ela foi bem cautelosa. Ela fez uma sessão
que era só uma anamnese, né? Uma conversa entre os pais. A segunda, ela ficou com o Rafael. E a terceira, ela ficou um pouco com o Rafael e depois chamou a gente. E aí, ela fez um laudo, né? Muito bonito, escrito, tudo certinho, tudo que tinha que estar escrito lá. Que o Rafael, provavelmente, e ela falou para nós, olha, ele tem um transtorno de desenvolvimento. E a gente acredita que seja, eu acredito que seja um autismo. Pode ser que seja um autismo bem leve, que o pessoal chama de Asperger, mas com certeza deve ser autismo. Então vocês têm que procurar um neuro, uma psicóloga, né? Outros profissionais, porque eu não posso dar um diagnóstico, mas essa é a minha visão que eu tenho. Por isso que a fala não tá aparecendo. E a gente agradeceu ela, né, pela atenção, tudo, mas a gente saiu de lá revoltado. A gente saiu de lá super revoltado. Porque a gente falava, como? Como assim o Rafael é autista? De jeito nenhum. Ele olha pra gente, né? O autista fica só fazendo aquilo e isso. O Rafael é super carinhoso. Nossa, ele não solta a gente pra nada. Mas a gente só olhou onde a gente queria, né? A gente só fez aquela... E aí ficamos... Nossa, contei pra minha mãe. A minha mãe ficou revoltada. Minha sogra também. E todo mundo revoltado. Onde já se viu, não sei o quê. E o laudo ficou lá guardado. E eu não fui atrás do neuro. Fui na escola, né? Ela conversou com a moça, com o pessoal da escola. Ela disse que ela ia ligar para falar com o pessoal da escola também. Enfim, e aí a escola também não me falou nada, não me disse o que ela perguntou. E foi indo, né, gente? Foi indo. E nada do Rafael melhorar. Mas aquilo ficou dentro de mim, sabe? Aquela... Tem alguma coisa aí, né? Mas aí, eu falei, eu vou começar a pesquisar, né? Vou começar a pesquisar. E aí, eu, como boa cidadã, fui lá no YouTube e pesquisei autismo no YouTube e caiu naquele Drauzio Varela, do Fantástico Especial Autismo. Quase morri, né? Porque lá a gente vê um menino que tomava banho o dia inteiro, outra família que o pai e o filho eram autistas e cada um tinha um grau. Mas a gente não via muita esperança ali, muita luz no fim do túnel. A gente só via o pior do autismo. E eu falei, não, meu filho não tem isso. Não tem isso, meu filho não tem isso. Mas aí eu comecei a procurar mais. Fui procurar em sites, em lugares e características. E aí, quando eu fui ler... E num site, eu não me lembro qual que foi, mas em sites muito bons, assim, que eu fui pesquisar, era meu filho. Era meu filho que estava descrito ali, era todas as características do meu filho. E ali eles estavam observando certo, que não é só isso, pode ter um pouco disso, um pouco daquilo. Déficit de atenção, interação social super fraca, o Rafael... tiravam fotos dele na escola e ele sempre estava isolado num canto, né? E eu falei, meu filho é autista. Meu filho é autista. Não tem outra. É isso. E eu fiquei um tempão, não dormi direito aquela noite, com medo de contar com meu marido. A minha certeza era essa. E eu fiquei morrendo de medo dele. Medo, assim, dele... se decepcionar também comigo, entende? Uma coisa assim que eu tinha culpa, né? Eu fiquei um dia guardando isso pra mim, pra ninguém eu falei. Eu falei, mas o meu filho, o Rafael, é autista. Olha o jeito que ele roda as coisas, ele é autista. E ele ficava, né, rodando tudo. Ele brincava com o relógio de água, tudo. Mas eu adiei por um dia e falei pro meu marido, vem aqui. Essa aqui, ó, são as características do autismo. Eu imprimi pra ele. O Rafael é autista. Ele é. Agora a gente já sabe por que ele não tá falando. E o meu marido, surpreendentemente, olhou pra mim e falou assim, não tem problema. Nós vamos fazer o impossível e o possível para que ele desenvolva da melhor maneira. E a gente se abraçou nesse dia e falou, não tem problema. Não tem. Nós vamos se unir mais ainda, a gente vai ser forte e a gente vai lutar, vai lutar. Porque aí tá dizendo que não tem cura,
mas tem melhora? Como que é isso aí? Vamos ver como que é. E aí fomos pesquisar tudo, né? A gente sabia, porque o que mais assusta na hora que fala que não tem cura, né? Mas o meu marido falou assim, não, a gente vai correr atrás, ele tem que falar, e tem jeito, vamos ver o que é, onde ele pode chegar. Então, mesmo sem laudo, sem nada, eu comecei a pesquisar como que a gente fazia, mães e pais fazem para ajudar a criança, né? Que é autista, qual que são os procedimentos. A gente marcou uma neuropediatra muito boa, e tinha um tempo ainda para ela chamar a gente, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar para ver o que eu poderia fazer em casa. E eles só falavam, todos os lugares era estimular, estimular, estimular. Estimular a fala, estimular o brincar da criança, o olhar da criança, o imitar da criança. Aí foi ali que eu descobri também que a fala não vinha porque ele não sabia imitar, porque ele não olhava, né? Tudo aquilo que tem antes da fala que a gente fica só angustiado pensando na fala, mas não reparou que a criança não tá olhando, que se ela não te olhar e ela não prestar atenção ao redor, ela não vai falar. Então, tudo isso daí foi caindo, foi caindo as fichas, né, pra mim. E aí, abri pra minha família toda, que o Rafael era autista. Algumas pessoas falavam, não, imagina, você tá doida, né? Mas precisou depois o laudo vir pra acreditar em mim. A gente foi muito abraçado por todos, tá? A gente nunca teve discriminação dentro da família, nada disso. E eu, desde o início, eu já falava pra todo mundo. Já falei pra todo mundo, meu filho é autista. E aí tinha muita gente, umas amigas, colegas de trabalho, falavam, não, imagina, acho que você tá vendo coisa demais, né? Não, ele é assim, logo vai ter o laudo e a gente vai entrar com terapia e tudo mais. E aí fomos atrás da terapia, que tem um vídeo aqui que eu explico mais ou menos esse processo da terapia, como que foi, o início, a creche, tá? Essa parte eu vou pular, porque já tem nesse outro da inclusão escolar, do outro vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque senão vai ficar muito longo aqui. Então, logo eu troquei ele de escola, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, já tava no final do ano mesmo. Troquei ele de escola, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É colocar ele numa creche do município, que ele está até hoje. Maravilhosa. Eu amo aquele lugar. E falei com o meu chefe, né? Todo aquele processo que eu explico no outro vídeo também. Para diminuir minha carga de trabalho, para ficar meio período com ele. Meu chefe aceitou e deixou. Logo eu desfraudei o Rafael e estava aguardando as terapias. Creche já estava a caminho e foi tudo um conjunto de coisas, gente. Veio a creche, né? Veio as terapias, né? E veio um pouquinho depois eu consegui a consulta com essa neuropediatra, que fechou o laudo, o diagnóstico dele e a gente teve o laudo. Mas mesmo assim, a creche já já sabia também por mim que ele era autista e ele foi totalmente incluído. Eu só não tinha um laudo para mostrar, mas o pessoal da educação sabe, né, que a criança tem um transtorno, sabe, elas conhecem. Começou todo um monte de coisa e eu em casa meio período, né? De manhã a gente ficava em casa com ele, eu com ele, e à tarde ele ia pra escolinha e eu ia trabalhar. E por assim ficou um ano. E depois até que eu saí mesmo do meu serviço, porque eu vi que precisava de mais, porque a terapia era só uma vez por semana. E deixei tudo, deixei o meu trabalho e fui me dedicar ao Rafael. Fui virar dona de casa de novo. E fui estudar sobre autismo até hoje, né? Meu assunto predileto. E foi assim, sabe, que o autismo veio. Não foi fácil, porque muitas vezes, até hoje às vezes, sabe, nos dias difíceis, assim, bem difíceis mesmo, eu ainda me culpo. Às vezes a gente pergunta, por que a gente tem que ter um filho? Por que o Rafael veio autista, né? Por que ele é autista? Por que ele não veio igual todas as outras crianças, né? E é naqueles momentos difíceis mesmo que acontecem isso, quando dias difíceis, que a gente sabe que os autistas têm dias muito bons e têm dias difíceis. O meu luto eu não vivi porque eu escondi tanto de mim mesma que ele era autista, eu não tava tudo na minha cara e eu não vi, né? E quando aquele dia que a
que a fono falou pra mim que ele era autista, eu fiquei revoltada, tudo. Mas aquele dia, dentro aqui do meu coração, eu sabia que ele era. Entende? Vocês conseguem me entender? Só que eu não queria demonstrar. Então ali eu já estava num luto, entende? E quando eu vi aquela reportagem, depois eu fui ver todas as matérias decentes, né? Assim, todas as informações corretas, e eu tive certeza, eu só fiquei pensando numa coisa, sabe? Numa coisa só. O que eu vou fazer para ele desenvolver da melhor forma possível, para quando ele for adulto, ele ser autista, mas ele ser um autista que seja feliz, que seja funcional, ele ter uma vida normal. Então, é aí que eu me espelhei. Então, eu não tive muito tempo de chorar. Eu acho que eu fiquei muito revoltada naquele dia, mas é porque eu já sabia que ele era. Só que eu não pude. Eu não tive essa coragem e eu não tive esse direito. Eu não me senti no direito de chorar. Não houve tempo, assim, pra falar que eu tive um luto, assim, sabe? Mas eu sempre tive esperança. E nunca deixei de acreditar no Rafael. E ele demorou um pouquinho e veio a falar, tá brincando. Então, assim, a gente tem que confiar neles, né? E confiar em nós também. Porque o amor e a dedicação e o amor que a gente tem pelos nossos filhos faz superar tudo. É difícil, não é fácil. O autismo é complicado. Quem vive sabe que tem dias que a gente quer sumir, que a gente quer cavar um buraco e quer entrar lá dentro, né? Mas tem dias que a gente vê cada coisa, cada milagre acontecendo na nossa frente, que a gente fala, meu Deus, como que pode? A mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que o autismo, ele muda completamente a sua vida, a sua visão do mundo, né? Porque você passa a ser uma pessoa infinitamente melhor depois que você tem um filho autista, um filho especial que seja autista, seja síndrome de Down, tenha transtornos ou síndromes, o que for. Quando você vive a maternidade atípica, você tem uma outra visão do mundo. E eu acredito que que Deus manda essas crianças nos lugares certos, na hora certa, nas famílias certas. É a nossa missão, né? E eles estão aqui para ensinar a gente. E é o que eu acredito. O Rafael tá crescendo, tá desenvolvendo. A gente tem muita coisa para correr atrás ainda. Ele é muito rígido. Ele tem algumas manias complicadas, sabe? Mas a gente vai chegar lá. E aí, quem tá com a gente diariamente sempre tá vendo as nossas pequenas vitórias. E é muito bom olhar para trás e ver tudo que a gente passou e onde a gente tá hoje. Então, acreditem no filho de vocês, acreditem em vocês. Nós podemos fazer muita coisa por eles. Não deixe de acreditar, porque vale muito a pena. Tá bom? Beijo pra vocês.